Temos aqui também a Valdenei, que está conosco, que é membro da nossa igreja, está lá em Peruíbe, e ela faz uma pergunta para o senhor, que eu vou aproveitar aqui, pastor, fazer a pergunta. Ela pergunta o seguinte: qual a melhor resposta que podemos dar a um agnóstico que diz: Deus é mau, mata as crianças e inocentes, como no dilúvio, o filho de Davi? Como no dilúvio e o filho de Davi? Então vamos lá. A primeira questão desse tipo de pergunta, quando a gente tem uma pergunta a respeito de Deus é mau, Deus é mau porque a estrutura do mal está manifesta, Deus não impede ou parece ser alguém que provoque o mal. A gente só consegue responder isso se a gente voltar ao marco zero, ou seja, eu tenho que voltar ao desenho da criação e entender qual era a proposta da criação e o que é a história do pecado. Então, quando eu olho para esta condição, aí eu começo a encontrar respostas. Então, qual é o contexto da criação? Deus cria um mundo perfeito. Com que paradigma de existência? Livre-arbítrio. Com que condição de existência neste livre-arbítrio? Bom, a primeira pergunta é: aonde está a vida? Se a vida é algo meu, então a pergunta faz sentido. Mas se a vida é algo de Deus, e eu existo a partir do relacionamento com Ele, então a pergunta começa a perder força, no sentido de que só existe vida com Deus. E só existe vida com Deus se eu aceitar o paradigma das coisas perfeitas. Então olha que coisa interessante se forma aqui. Deus criou um mundo para ser perfeito, consequentemente todos seriam felizes, todos seriam perfeitos e todos seriam livres. Mas livres para quê? Livres para existir de forma perfeita ou não existir. No paradigma de Deus não existe sofrimento. Não se admite no paradigma de Deus alguém sofrer. Essa é a proposta inicial do modelo. O problema é que alguém entra no meio do caminho, chamado Lúcifer, ou Satanás, ou qualquer outro nome que queira dar para ele, e esse sujeito faz uma proposta: é possível existir sem Deus. É possível existir sem depender da vida que dele decorre. Esta proposta é a mentira que ele inventa. E ao inventar essa proposta, ele instala uma dúvida no universo. Será que Deus mentiu para nós quando disse que vida só existia nele? E a vida estava em nós? E agora a dúvida instalada gera uma possibilidade de crença, que Eva acreditou, de que era possível existir sem Deus. Lembra? Certamente não morrerás. Quando ela acredita que é possível existir sem Deus, instala-se nela esse contexto da dúvida e, consequentemente, o conceito do pecado. Adão também acredita na mesma tese e os dois embarcam na tese de Satanás. Dentro dessa nova tese, agora a gente tem um problema instalado. É ou não é possível existir sem Deus? E se existíssemos sem Deus, qual seria a consequência disso? O que Deus faz? Deus resolve dar o tempo. Ele não precisava fazer isso, mas ele resolve dar o tempo necessário para que eu assista às consequências do que teria sido um universo sem Deus e nas mãos de Satanás. Portanto, a história do pecado e do sofrimento, ou seja, tudo que a gente vê de resultado de sofrimento, não é o que Deus fez, é o que eu escolhi enquanto modelo inicial. Eu escolhi que era possível viver sem Deus e quis pagar o preço de assistir essa cena. E Deus quis que isso fosse possível, no sentido de, ele deu tempo. Em outras palavras, é a mesma coisa que eu pegasse uma criança que vira para os seus pais e diz assim: eu quero voar. E tem crianças que fazem isso. E ela decide que quer voar. Ela sobe na galeria da igreja, não faço isso em casa, ela sobe na galeria da igreja e fala: eu posso voar. E o pai diz o quê? Não pode. O que acontece se ela decidir voar? Quem é o culpado? Quem escolheu? Ou quem disse que não podia? Quem escolheu. Mas o pai poderia ter feito uma coisa, não podia? O pai podia ter lá e extinguido o livre-arbítrio. Percebe que qualquer agnóstico, quando eu uso essa cena, ele vai dizer: não, mas eu não posso deixar ela pular, ela não tem condição de escolha. Tem. Ela pode acreditar no pai ou rejeitar a crença. Se ela rejeita a crença no pai, o pai tem o direito de impedir. Mas a hora que ele fizer isso, acabou o livre-arbítrio.
Entendeu o que aconteceu? Portanto, a questão em tela não é se Deus é mau ou bom, a questão é se liberdade sem Deus é boa ou ruim. Esta é a pergunta correta. É possível ser livre sem Deus e isso ser bom? Esta é a pergunta correta. E a resposta a gente já sabe agora. A resposta é não. Portanto, quem reclama com Deus como se Deus fosse o culpado dessas coisas, esqueceu deste detalhe. De que eu fui livre e Deus deu tempo. Agora, uma coisa Deus fez. Ele pagou o preço dessa liberdade. Ou seja, Ele vem, morre por mim antes de eu saber que preciso dessa morte e me oferta um presente de retorno para casa para um novo paradigma, agora novo, que na realidade é o velho paradigma. Ou seja, Ele vira para mim e diz, olha, o preço do pecado que você escolheu é a morte e o preço de você estar vivo sem mim é a minha morte. Percebe? Eu só estou vivo porque Deus morreu. Caso contrário, Adão e Eva teriam morrido imediatamente. Neste contexto, o que Deus diz para mim? Você quer voltar para viver debaixo do meu paradigma? A porta está aberta. Basta você escolher. Não quer voltar? Não reclame das consequências, porque foi você que escolheu. A pergunta é, quem é que é justo ou injusto, então? Quem mentiu para mim e não me contou a verdade sobre as consequências, ou quem me contou a verdade sobre as consequências antes das consequências ocorrerem e disse, se você escolher isso, o resultado vai ser esse, mas você é livre para escolher. E agora eu culpo ele por ter me contado a verdade e chamo de bonzinho o que me contou a mentira? Não tem lógica. Percebe? Eu só consigo responder a esse tipo de pergunta se eu voltar ao início da tese e não olhar só as consequências.